Shalom, meus irmãos queridos. É uma alegria estar nesta sala Zoom. É uma alegria ver esses rostos aqui apaixonados pelo eterno, porque apenas os apaixonados encontram tempo para entrar numa sala Zoom e ouvir um pouquinho sobre ele. Os apaixonados, rendidos, que estão aqui em busca de algo a mais, aquilo que o Espírito Santo está liberalmente entregando. Porque, sim, ele continua entregando continuamente àqueles que o buscam. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre o reino de Deus. Não é um assunto que vocês desconhecem. Mas vocês sabem que isso realmente significa? Vocês já pensaram sobre isso? O reino de Deus, meus irmãos, não é um lugar. O reino de Deus é um tempo. São os 1000 anos, o milênio. Nós já escutamos sobre isso, não é verdade? Esse assunto a Suzana está trazendo no ensino do Efatá, no Tropa, nas terças. Mas o reino de Deus, ele não é comum. Ele não é um lugar comum, um tempo comum. Nem todos podem entrar neste reino. Há certas condições que são necessárias para dar carta branca ao Filho de Deus entrar. Entretanto, apenas filhos, os filhos, concorrem para entrar no reino de Deus. E esse assunto é para aqueles que já receberam Cristo como seu Senhor e Salvador. Nós não estamos falando de salvação, e sim sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus para você? O que você espera sobre isso? Quais são as expectativas de vocês? Você anseia pelo reino? O quanto você anseia pelo reino? Meu nome é Fabiana Padilha, eu sou casada com Rony Padilha e nós fazemos parte do Tropa de Elite de Jesus. Eu vou pedir para vocês, meus irmãos, abrirem as escrituras de vocês no livro de Mateus, capítulo 8. Livro de Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, o versículo é o 3. Então, Jesus ele trouxe um compêndio de direcionamento no qual traz uma base para todo aquele que nele crer fizesse. Não apenas para garantir a eternidade, porque ele não queria garantir, ele era a própria eternidade, Cristo. Ele fez, ele cumpriu para nos mostrar, para apontar, para assegurar o nosso lugar no reino. Amém? O capítulo 5, 6 e 7 do livro de Mateus, preste atenção, capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus são a constituição do reino de Deus, o farol que conduz neste caminho. O que tem direcionado você, meu irmão? Que caminho você e eu temos percorrido? O que tem nos guiado? O que tem nos conduzido? Jesus, o mestre, ele ensinou os passos firmes que devemos dar. Somos inabaláveis. E eu profetizo sobre essa sala que nós somos inabaláveis. Aleluia! Então, por sermos inabaláveis, nós precisamos viver à luz desses decretos. Amém? Glória ao Senhor. Jesus disse que ele não veio abolir a lei. Está escrito isso. Ele veio para cumprir. Não porque garantiria ao Senhor Jesus a salvação, até porque ele próprio é a salvação, mas para dizer que este é o caráter do Filho de Deus, obedecer à vontade de Deus. Amém? Isso tem que ficar muito certo no nosso coração. De uma forma simples, Jesus disse aos seus discípulos: amar a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo. Está escrito isso em João. Mas não amar o próximo como nós, amar o próximo como ele amou. Aí fica um pouco diferente, não é? Em João, capítulo 34, versículo 13, ele diz isso. Sabe por que ele fez isso, meus irmãos? Ele fez isso para tornar as medidas de fácil entendimento.
e rápida obediência. Ou seja, ame a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ame o próximo como eu amei. Entendendo esses dois pontos, esses dois grandes mandamentos, nós resolvemos a lei dentro de nós mesmos. Nós cumprimos efetivamente com a constituição do reino de Deus. Amém? Jesus disse também: aprendei de mim, que sou manso e humilde, nos dando uma direção de como procedermos diante das inúmeras ocorrências que podem nos distrair. E vamos aprender dele, que é manso e humilde. Não aprendam de mim, porque eu não sou fácil. Eu não sou fácil mesmo, dele. Nós temos que apontar para ele. Nós temos que dizer, é ele, é Cristo, é Cristo. E ele é manso e humilde. Jesus, salvação, a própria salvação, nos recolocou novamente, presta atenção nisso. Jesus nos recolocou novamente aonde? Jardim. Como assim, Fabiana? Sim, ele nos recoloca no jardim. Claro, é claro que nós precisamos focar, nós precisamos entender, endireitar a nossa visão para conseguirmos entender e viver tudo isso com absoluta clareza. Por isso que eu vivo dizendo, vamos crescer em consciência. Vamos crescer em consciência. Desculpe, meus irmãos, uma irmã tinha colocado uma permissão ali, eu tive que cancelar. Por isso, eu digo para vocês nessa sala, cresçam em consciência. Todos nós vamos crescer em consciência de quem nós somos, de quem Deus é. Amém? Na carta maior do reino, o próprio Jesus diz, não se preocupem, guardem essa palavra no coração de vocês, não é uma palavra desconhecida, é uma palavra altamente conhecida, mas é preciso entender a clareza disso que ele está falando. Não se preocupe com a sua vida, quanto que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas estas coisas. Isso aqui, meus irmãos, é jardim. Isso aqui é reino. Amém? No jardim não havia falta de nada, porque o Senhor, Deus e Pai, era o provedor. E ele continua sendo, meus irmãos, ele não deixou de ser provedor. Só que agora ele provê 30%, 60% e, claro, 100%. No entanto, quem recebe os 100% são aqueles que estão no jardim. Você está no jardim? Onde você está? O que o Senhor tem provido na sua vida? Você consegue definir isso em percentual? Você tem sentido falta de alguma coisa? Davi viveu na atmosfera do jardim, sendo totalmente sustentado pelo Pai. Quando ele saiu fugido de Saul, ele não levou nada com ele. Não levou roupa, não levou calçado, não levou comida, não levou água, não levou sequer armas. E ele poderia ser morto. E tanto que foi quase morto algumas vezes. Davi saiu de lá apenas com Deus, sendo seu próprio escudo. Quem tem sido teu escudo? Quem tem te protegido? Segundo o Salmo 127, verso 1 diz, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso aqui é jardim. Isso aqui é reino. Afinal, Adão tinha que trabalhar também. Mas quem provia era o Senhor. Então, nós sabemos de toda a trajetória de Davi, e não foram dias fáceis. Não foram, nós sabemos disso. Entretanto, meus irmãos, Deus esteve em todos esses dias. Nunca se afastou. Davi escreveu o Salmo 23, amém? Todo mundo sabe, né? Que salmo lindo. Mas vocês entenderam a magnitude daquele salmo? Davi estava descrevendo
o jardim do Éden naquele salmo. Davi estava dizendo, eu vivo nesse ambiente, apontando que essa atmosfera em que ele se encontrava em Deus, esse nível de confiança, esse nível de entrega que ele tinha com Deus, essa uma paixão por Deus. Davi viveu exclusivamente para o reino de Deus, sendo que o reino naquela época era um mistério. Não sabia sobre reino, sabia sobre o Senhor, o Deus. Não que havia um reino, mas o coração totalmente rendido de Davi acabou inserindo este homem nesse contexto, nessa atmosfera de reino, nessa atmosfera de jardim do Éden. Amém? Quão rendido é o seu coração? Em qual contexto você está inserido? Vamos lembrar de Moisés. Ele também experimentou dessa bondade de Deus. Quando tirou do seu coração todo o resquício de um reinado falido, caído, um reinado de trevas. Moisés foi uma tipologia de Cristo, o libertador do povo de Deus nas trevas. Ele não nasceu desse jeito. Ele não nasceu desse jeito. Ele teve um deserto. Ele teve um coração submisso. Ele teve um coração obediente, que acabou plantando Moisés nesse jardim. Inseriu Moisés no reino de Deus. Da mesma forma que Davi. Naquela época, ainda era um mistério o reino de Deus. Contudo, por um coração totalmente rendido, ele pôde viver nesse ambiente. Vamos lembrar de Paulo também. Paulo, homem separado pelo Senhor para apostolar os gentios. E analisando as escrituras, nós vemos e conseguimos enxergar que o orgulho de Paulo foi sendo retirado de seu coração. E ele foi gradativamente sendo inserido no reino de Deus, nessa atmosfera do jardim do Éden. Paulo, ele afirmou, e vocês sabem disso, que fabricava redes, não é? Eu sou um fabricador de redes. Só que ele deveria o quê, meus irmãos? Atender totalmente a tarefa pela qual havia sido vocacionado. Totalmente, integralmente. Assim como seu mestre, aquele que discipulou ainda no terceiro céu. Não é? Um pouco de orgulho o colocou nessa atmosfera de tentar prover a si mesmo. E por que eu digo isso? Esse orgulho. Por que eu digo que ele viveu nessa atmosfera de orgulho e teve que ser extraído dele? Ora, vejamos, não foi o próprio Senhor que disse que os sacerdotes deveriam viver dos dízimos e ofertas? Todo vocacionado deve obedecer integralmente o que lhe foi determinado sobre si mesmo. Não só os vocacionados, como o sacerdócio de uma forma geral. Jesus e os apóstolos trabalhavam muito, não é? Quem aqui discorda? Eu não discordo, eles trabalhavam muito. E eles trabalhavam sem férias, sem descanso. Claro, exceto no Shabat, que eles descansavam, que era um mandamento. Entretanto, exerciam trabalho para o qual foram vocacionados. Claro que após a cruz, Pedro, e não apenas Pedro, retornaram a praticar o que faziam antes, não é? Não foi? O próprio Jesus foi buscar Pedro. O próprio Senhor Jesus foi buscar Pedro da onde ele estava pescando, pois ele deveria cumprir com o que havia combinado com Deus antes da fundação do mundo, que era o quê? Apostolar os filhos de Deus. Aquele vocacionado para ser político, que cumpra. Aquele vocacionado para ser médico, que cumpra. Aquele vocacionado para o apostolado, que cumpra. Amém? Isso é obediência. Paulo foi sendo tratado por Deus, foi sendo tratado pelo Senhor e tratado pelo Espírito Santo no curso do seu apostolado. E como é que eu digo isso para vocês? Porque através das cartas dele, nós podemos ler isso. No início, ele se chamava de apóstolo. Eu, apóstolo, separado.
E até na carta de 2 aos Coríntios, ele defende esse apostolado. Ele faz essa defesa desse apostolado. Só que ele encerra apresentando-se como prisioneiro de Cristo Jesus, na carta de Filemão. Olha que coisa mais linda. Ele começa aqui em cima e vai aqui embaixo, se colocando numa posição de humildade, de obediência, de retidão, de profundo entendimento de quem ele é e de quem é Cristo nele. Entrar no ambiente, na atmosfera do jardim, exige obediência total. Nós sabemos disso, mas, irmãos, eu quero falar algo muito forte para vocês. Que isso seja devidamente escrito no nosso coração, na nossa mente, em todo o nosso ser. Nós precisamos obedecer totalmente, integralmente. Isso é reino. Nós não estamos falando mais sobre salvação, e sim sobre reino. Eu quero reinar com Cristo. E você? Você quer reinar com Cristo? Aleluia. Moisés, Davi e Paulo viveram no jardim, sendo totalmente supridos e guardados por Deus. Moisés teve que passar por um período no deserto para que a sua mente fosse renovada e também fizesse o seu caminho de retorno à sua origem, que é o quê? É Deus. Assim ele pôde, de forma efetiva, viver no jardim. Irmão, deserto não é tão ruim, não. É claro que não é um lugar para ficarmos eternamente. O deserto vai nos limpar. O deserto vai nos espremer. Deserto a gente não vai ter para onde olhar, apenas para o nosso amado. Deserto vai nos reposicionar. Porque no deserto a gente não tem como tirar água, não. Não tem como cavar um poço lá com as próprias mãos. É o Senhor que tem que nos ajudar. Deserto nos coloca no lugar de total dependência dele. Deserto, se não for o Senhor, nós morremos. É isso que aconteceu aqui com Moisés. E é isso que acontece com todo filho de Deus, porque ele nos ama. E Oséias está escrito assim: te levei para o deserto para lá falar ao teu coração. Oséias está escrito isso. Então, o deserto é um lugar que o Senhor nos separa para ter um gabinete conosco, para ter um lugar a sós conosco. Amém? Davi, um pastor de ovelhas, que amava o Senhor de todo o seu coração, humilde, obediente, apaixonado por tudo aquilo que o Senhor lhe entregou. Ele entrou nesse jardim, ainda pequeno, ainda quando pastoreava ovelhas. Que coisa mais linda! E tanto eu sei disso, porque ele foi ungido para ser o rei de Israel na frente dos seus irmãos. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor já tinha conhecimento de quem era Davi. E por isso o Senhor colocou Davi neste lugar, nesse jardim. Paulo, de forma efetiva, teve a renovação de sua mente, fez a sua techuvá e entrou neste lugar. Paulo lhe permitiu ser crucificado com Cristo. E ele já não vivia mais, mas Cristo, sim, vivia nele. Moisés e Davi, apesar de terem nascido antes de Jesus, permitiram que Cristo vivesse neles e por isso entraram nesse lugar. E por que eu digo isso, meus irmãos? Que eles permitiram que Cristo vivesse neles. Cristo é o varão perfeito. E a Bíblia toda aponta para Cristo. E aquele que se sujeita a Deus atinge essa altura de varão perfeito. Eles, sem conhecer, viveram nessa altura. E por isso entraram no jardim. Amém? E quanto a você? Você já foi crucificado com Cristo? Cristo vive em você? Qual é a atmosfera que você vive? Jesus determinou em seus decretos sobre a lei, afirmando que se a nossa justiça não exceder em muito, a palavra é em muito, a dos escribas e fariseus, jamais entraríamos no reino de Deus.
Mas aqui não significa que a gente tem que fazer além do que eles fizeram, porque eles cumpriram tudo. Ele quer dizer que o nosso coração tem que estar correto. A intenção do nosso coração deve ser correta. Então, não basta ser obediente. A intenção do nosso coração tem que ser a correta. Amém? Ele também falou sobre a ira, ele falou sobre inimizades, e ele disse assim, se reconciliem, façam um acordo. Falou sobre adultério, sobre o divórcio, sobre juramentos, e aqui eu quero abrir um parênteses, sobre jurar, sobre voto e sobre argumento. Jesus ensina que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso provém de quem? Do maligno. Não use de argumentos para sua defesa. Não se defenda. Não se defenda. Porque quem é bom de argumento não é bom em mais nada. Quem é bom em argumento é ruim de arrependimento. E eu fecho aqui meu parênteses. Jesus ensinou sobre a vingança, sobre amar os inimigos, e ele ainda disse mais. Se você apenas ama quem você ama e quem te ama de volta, o que te difere dos publicanos? O que te faz diferente? Você não faz nada. Está fazendo igual a todo mundo. Nós não somos todo mundo. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos diferentes. Você ama aquele que te ofendeu? Pensa naquele que te ofendeu. Avalia teu coração. Você ama aquele que te prejudicou? Avalia isso agora. Avalia. Senhor Jesus também ensinou sobre esmola, sobre oração, sobre jejum, sobre não servir ao dinheiro, sobre não julgar. Ele não apenas ensinou, como ele também encorajou. Peçam, busquem, batam. Ele fez isso. E advertindo também, para evitar o quê? Enganos e dúvidas. Falou sobre a porta estreita, ele falou sobre falsos profetas, ele falou que quem entraria no reino dos céus. Toda a chave estão nesses capítulos, meus irmãos. Estudem esses capítulos, meus irmãos. Tragam para a sua vida esses capítulos. E eu quero abrir outro parênteses aqui, sobre entrar no reino dos céus. O texto menciona aquele dia e aponta para o quê? Para o milênio. Sabemos que o milênio será um período no quê? Onde Jesus completará a boa obra que iniciou na vida de todos aqueles que não estão com ele no reino. Ou seja, aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel para cumprir. Então, o milênio serve para isso. Amém? Aquele que não estiver com ele estará aqui para ser completada a boa obra. Agora vejamos. Aqueles que não estão ainda nessa atmosfera irão clamar. Olha, presta atenção na chave. Senhor, Senhor. Pois todos aqueles que já vivem no ambiente de reino, estão no jardim, eles não clamarão ao Senhor, porque eles já vivem o reino de Deus. Eles já estão no reino de Deus. E eles colocaram em prática tudo aquilo que eles aprenderam do Senhor. Conforme eles aprenderam do Mestre, do Eterno, do Senhor Jesus. Jesus disse, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso está lá em Mateus capítulo 6. Irmãos, a maior prova de conquista de um território, sabe o que que é? É estabelecer a cultura do conquistador, não é verdade? Isso é a maior prova de conquista. Não adianta eu entrar numa cidade, saquear a cidade e a cidade permanecer com a sua cultura. Eu tenho que entrar nessa cidade e estabelecer a cultura da qual eu sou. Viver o reino de Deus é permitir ser conquistado por Jesus, o emissário do reino, e com isso viver essa cultura. E após manifestar essa cultura em todos os lugares. O maior conquistador, meus irmãos, de todos os tempos foi Alexandre o Grande. Não foi? Conquistou tudo, era jovem. Conquistou tudo, gente. Era um guerreiro. Mas sabe o que ele fazia? Ele estabelecia a sua cultura nessas nações. Quem é que já ouviu falar sobre o helenismo?
Ele estabeleceu o helenismo. Era isso. Sabe por quê? Ele entendeu o que efetivamente determina uma conquista de território. Ele estabelecia. E Jesus estabeleceu a cultura dele. Porque ninguém é maior que Jesus. Ninguém. Só que Jesus não toma de assalto. Ele quer que você diga sim, venha. Você, meu irmão e minha irmã, já se permitiu ser devidamente, totalmente conquistado pelo emissário do reino de Deus? Qual a parte do seu território que ainda falta ser conquistado por Jesus? Quem e o que é mais importante, mais valor tem na sua vida? Já refletiu sobre isso? Jesus, ele estabeleceu 2 fundamentos para viver ou não viver no reino de Deus, no jardim do Senhor. A prudência ou a imprudência. Aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica é inabalável. Entretanto, aquele que ouve as palavras de Jesus e não as pratica, qualquer brisa suave o abala. Ainda que esteja servindo o Senhor, manifestando os dons que recebeu do Espírito Santo, mas deixando um i ou um tio fora do que deve ser guardado e praticado, não está no reino de Deus. E por essa razão, não é conhecido de Jesus Cristo. Ser usado por Deus não significa absolutamente que foi aprovado por ele. Amém? Isso tem que estar muito certo no nosso coração. Eu estou quase encerrando, meus irmãos. Lembrando que obedecer à lei não traz salvação. Recapitulando, obedecer à lei não é para salvação. Quem traz a salvação é Jesus Cristo, pela graça, através de um favor imerecido. Basta eu confessar, ter fé, crer que ele nasceu, que ele pisou com seus pés nessa terra, que ele foi crucificado pelo pecado que era para ser atribuído pela minha vida, mas ele ressuscitou ao 3º dia. Isso é graça. Isso é tomá-lo como Senhor e Salvador. É confessá-lo que ele é isso. Entretanto, meus irmãos, a lei manifesta a vontade de Deus e não a cumprirmos por medo, mas sim porque por amor. Por amor, porque eu amo meu Pai, eu amo meu Senhor. Eu amo, eu quero cumprir aquilo que ele estabeleceu. Eu quero. Eu faço isso porque eu quero agradar o meu Pai. Isso é temor. Temor é querer agradar o seu Pai. Isso é temor. E eu profetizo em nome de Jesus sobre essa sala. Que recaia sobre cada um de nós um batismo de temor. Isso é um tesouro, como diz no livro de Isaías. É um tesouro. O temor é um tesouro. Aleluia. Louvado seja o teu nome, eterno. O próprio Jesus diz que ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir. E somos os seus discípulos, não somos? Então, nós temos que fazer o mesmo. Amém? Manifestar dons. Não quer dizer que está dentro do jardim, que está dentro do reino. Estar dentro do jardim, estar dentro do reino, é o flagrante entendimento de que já não é mais menino na fé. Não é mais. Mas sim maduro e completamente obediente ao Senhor. Em Cantares, capítulo 4, e eu peço que vocês abram as escrituras em Cantares para ficar gravado no coração de vocês esse texto. É Cantares, capítulo 4, e versículo 12. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Cantares, capítulo 4, versículo 12, diz: Meu amor, minha noiva, você é um jardim fechado, um manancial recluso, uma fonte selada. Aleluia, aleluia. Filho maduro, meus irmãos, se torna noivo. Amém? O filho maduro se torna a noiva, totalmente rendida e apaixonada, que foi totalmente conquistada pelo emissário do reino de Deus, que vive a cultura desse reino e manifesta totalmente essa cultura
onde está. A noiva é um jardim fechado, não se abala por nenhum vento. A noiva é um manancial recluso, bebe da fonte correta, que é o Senhor. A noiva é uma fonte selada, ou seja, ela pertence totalmente ao noivo, e sobre ela está o seu selo. Olha que lindo. Você é a noiva? O que você acha? Meus irmãos, Jesus está estendendo a mão. Ele está estendendo a mão. Ele está tocando você neste momento. E ele está dizendo, quero sim. Eu quero sim. Sim, eu quero, eu quero. Fiquem limpos. Qual é o seu pedido de hoje? Amém? Era isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Espero que tenha trazido vida para vocês, porque trouxe muita vida para mim. Trouxe muito entendimento. Glória a Deus.